Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Senhor Presidente da Câmara, caras e caros vereadores, caras e caros colegas deputados municipais, Senhor Presidente da Associação Nacional das Assembleias Municipais, meu caro amigo Dr. Albino Almeida, minhas senhoras e meus senhores, estamos hoje aqui reunidos para promovermos o debate sobre o estado da cidade. Um debate, o primeiro, que coincide com o primeiro ano de exercício do mandato da coligação Novos Tempos, por si, Sr. Presidente, protagonizado em primeiro lugar. Para nós, Partido Socialista, não está, nem nunca esteve em causa a sua legitimidade política para governar a cidade de Lisboa. Contudo, se esta é para nós uma questão arrumada, importa que o Sr. Presidente saiba interpretar com rigor os resultados eleitorais e concluir que, não tendo conseguido a maioria absoluta, isso o obriga a ter uma permanente disponibilidade para dialogar e, porventura, conceder às restantes forças políticas o direito e o dever de poderem ajudá-lo a definir alguns dos caminhos estruturantes a seguir. Deve sempre ter em conta que houve mais lisboetas que não o quiseram para Presidente da Câmara dos que aqueles efetivamente o desejavam. Basta, é uma questão aritmética, senhores deputados. Vem esta introdução. Vamos ouvir o deputado Miguel Coelho, por favor. Vem esta introdução a propósito da sua tendência para se lamentar continuamente. Hoje, por acaso, interrompeu um bocadinho, justificando alguns dos seus insucessos, hesitações e recuos com o famigerado bloqueio por parte dos partidos da oposição. Sabe que não é verdade. Dilo apenas para mistificar a grande incapacidade de resolver ou enfrentar os problemas reais dos cidadãos. Nunca é demais recordar que até aos primeiros dias de setembro, das 700 propostas, 700, Sr. Presidente, que levou ao Executivo Municipal, o PS só votou contra 4, Sr. Presidente. E houve mesmo uma, que se não fosse o PS, já estaria no rol do anedotário político da cidade, que foi aquela que tivemos que votar 2 vezes a favor para anular o chumbo que o seu próprio partido, o PSD, aqui fez nesta Assembleia. É por isso que lhe fazemos uma primeira recomendação. Deixe de lamentar-se e de passar culpas para os outros. Não tem nenhum fundamento este tipo de vitimização e, como argumento, já está um pouco estafado. Tanto é que não o usou tanto hoje. Senhor Presidente, irei procurar fazer uma justa avaliação do estado da cidade após este seu primeiro ano de mandato, abordando o que considero como sendo positivo e o que é negativo. Direi que no primeiro item, o que se poderá considerar como positivo é a sua preocupação, aliás hoje aqui reiterada, em cumprir e executar o conteúdo programático do seu programa de cariz ideológico. Passo a explicar. Mais do que um centrista com preocupações sociais, Vossa Excelência é por convicção, do ponto de vista económico, um neoliberal. Não tem. Já sei que vos entusiasmo tanto, mas eu estou a falar para o Sr. Presidente, não é para Vossas Excelências. Não tem mal nenhum, desde já esclareço. É apenas uma visão de sociedade que elege como primeira prioridade o direito à liberdade económica do cidadão e à livre iniciativa empresarial sem qualquer tipo de regulação por parte do Estado. É só isto. O paradoxo que me poderá apontar Vamos ouvir o deputado Miguel Coelho, é que, sendo ele socialista, como poderei considerar positiva esta sua opção? Respondo pela simples razão de que, neste aspecto, está a cumprir o seu programa eleitoral e um dos fatores que mais mina a credibilidade dos políticos e da democracia representativa é muitas vezes os partidos e os candidatos dizerem uma coisa em campanha, prometerem iniciativas concretas e, uma vez eleitos, ou fazerem o contrário, ou fingirem que não as fizeram, se necessário, metaforizando esses compromissos eleitorais, como aconteceu com os teatros em cada bairro. Vão assim, neste sentido positivo, a opção pela redução da taxa de IRS na componente municipal ou a determinação de introduzir o tal seguro de saúde,
Discordamos, mas registramos que aqui cumpre. Tudo que seja da responsabilização do Estado, e neste caso da autarquia, o Sr. Presidente prometeu e está a procurar cumprir. E registre que, por respeito ao resultado eleitoral, o PS não lhe inviabilizou a promessa eleitoral no caso do IRS. Certamente o Sr. Presidente ponderou que os cerca de 8 milhões de euros que abdicou de receber não vão beneficiar por igual os contribuintes, devolvendo mais a quem ganha. Certamente fez as contas que nos indicam que estes 8 milhões de euros dariam, por exemplo, para garantir anualmente cerca de 750 mil refeições, isto é, 2.050 por dia. São opções ideológicas. O segundo ponto positivo que caracterizou este primeiro ano é, efetivamente, a sua disponibilidade e cordialidade no diálogo. Aliás, conversa é consigo. Até aqui note-se com escassos resultados práticos, mas é importante que possamos trocar ideias e conceitos, parece que isto não é perfilhado pela sua bancada, num clima de respeito e pluralismo. Pessoalmente, não duvido que o faça por convicção e não por calculismo. Por fim, e esforçando-me por encontrar mais virtudes no exercício do seu mandato, reconheço uma enorme capacidade para o exercício da propaganda. Vossa Excelência tem de facto habilidade para promover e transformar as suas omissões ou clonagens em obra feita. Vê-se que gosta de aparecer nos órgãos da comunicação social e gosta de agarrar ou surfar a crista da onda. Sobretudo se lhe der boa imagem. A cidade já beneficiou com isso, aliás. Não entrando na análise, eu peço que descontem este tempo ao PSD. Vamos tentar ouvir o deputado Miguel Coelho. Não entrando na análise da legalidade da questão, quando assertivamente decide retirar os outdoors de uma das principais salas de visita de Lisboa, foi uma boa decisão. Nada a dizer. Devia ter reconhecido, por exemplo, que o PS já lá não colocava cartazes desde 2007, ao invés do que aconteceu consigo na última campanha eleitoral e recentemente com o novo líder do seu partido. Propaganda boa, apesar de tudo direi, mas entregar chaves de habitação social, sem referir que elas resultam das apostas do executivo anterior, até porque mesmo que o Sr. Presidente as quisesse construir, não teria tido tempo para as projetar, concursar e construir no espaço de um ano, ou anunciar o plano de drenagem de Lisboa como sendo uma obra visionária do PSD, sem referir o papel decisivo do então Presidente António Costa e depois Presidente Medina, é propaganda tendenciosa e porventura pouco elegante. Senhor Presidente, referidos estes pontos e entrando no dia-a-dia da nossa cidade, na apreciação do seu estado-geral e das respostas que o senhor dá aos problemas concretos, direi, Lisboa está mal, Lisboa está pior e caminha para uma rápida degradação. E o cidadão comum já o está a sentir. Não se vislumbra da sua parte nenhuma estratégia para a cidade, apenas sorrisos e choradinhos acerca dos malvados da oposição que não o deixam fazer coisas. Comecemos pela mobilidade e pelo desastre inicial da sua promessa eleitoral de eliminação imediata, para já, foi o termo por si utilizado, da ciclovia de Almirante Reis, certamente decisiva ou muito importante para a vitória que obteve. Foi um desastre. Não só na sua gestão política deste tema, como na forma como geriu em concreto, numa espiral de informações e compromissos contraditórios, em estudos que eram e não eram, em simulações de processos participativos e, por fim, em decisões tomadas em favor de quem teve a capacidade de gritar mais alto ou em último lugar. Compromissos eleitorais são compromissos. E, independentemente do que pensemos em concreto sobre o assunto, Vossa Excelência perdeu uma primeira oportunidade de causar uma primeira boa impressão, não havendo para tal uma segunda oportunidade. Porém, a mobilidade vai muito para além deste tema específico. A ausência de estratégia e desorientação são nesta área bem evidentes. Às segundas, quartas e sextas-feiras valoriza retoricamente a preservação ambiental e nas terças, quintas e fins de semana subordina-se ao interesse económico da cidade, ignorando que estes estão dependentes um do outro. Não se pode ignorar o efeito sistémico de todas estas variáveis em presença. Como consegue ter menos automóveis na cidade ou controlar as emissões de gases e agentes poluidores sem
com bom senso, condicionar a circulação dos veículos movidos a combustíveis fósseis? Como consegue alargar a rede de transportes públicos e a sua sustentabilidade operacional sem ponderar um plano geral de circulação na cidade de Lisboa, considerando a rede de ciclovias, a GER, o direito ao uso de transporte privado, a acessibilidade aos bairros, o estacionamento e o direito à segurança por parte de quem circula a pé, isto é, os peões? A segurança de circulação pedonal nos passeios deveria ser sagrada. Como pode Vossa Excelência fingir que não repara na devassa permanente e perigosa dos passeios? Como tem ignorado até aqui, pelo menos até ontem, a invasão de trotinetas deste espaço e também de bicicletas e automóveis. Aguardamos com expectativa a concretização ontem anunciada de querer trabalhar com as freguesias na elaboração de um regulamento, mas não é um bom sinal, a acreditar pelo que vem na imprensa, entregar aos juristas das operadoras de trotinetas a preparação do mesmo. Esperemos que não seja verdade. Lisboa está pior consigo em matéria de mobilidade. E Vossa Excelência, como sempre, diz o que a plateia quer ouvir. Se estiver com cidadãos organizados em defesa do automóvel, dirá que jamais lhe passa pela cabeça condicioná-los. Mas se estiver com os representantes das bicicletas ou trotinetas, dir-lhes-á que os vai favorecer em detrimento dos automóveis. Pelos vistos, nunca esteve com os peões, mas se falar com os presidentes de junta de freguesia, certamente que encontrará um grande consenso nesta área sobre o que fazer. O estado da cidade está pior no que respeita ao ruído e às implicações que o seu excesso causa na saúde e qualidade de vida das pessoas, sobretudo de quem aqui reside. Aliás, já nos deu um sinal claro de que para si e para a sua equipa isto não é um problema ao promover e autorizar espetáculos noturnos de DJs na Baixa de Lisboa ou o Festival Calorama colunado por cima do Rock in Rio, não dando descanso aos moradores. Sim, o seu vereador confessou que não via como fosse possível controlar o ruído noturno. Se fosse um vereador do executivo anterior, estariam Vossas Excelências a reclamar e, porventura, com alguma razão de ser, a sua demissão. Nós não o fazemos, mas esperamos uma resposta adequada e não uma mera comunicação propagandística da criação da linha de ruído com o número de telefone da Polícia Municipal desde sempre usado pelos lisboetas. Se quiser, Sr. Presidente, eu explico-lhe como controlar o ruído na cidade de Lisboa. Não terei problemas nenhuns, far-lhe isto de graça. Em termos sociais, este Executivo ainda... Vamos ouvir o deputado Miguel Coelho, por favor. Eu não queria dialogar convosco, mas de facto acho que há aqui muito pouco civismo e pluralismo quando se está a ouvir os outros. De facto há aqui muito pouco. Bom, estou a ver um PSD caceteiro aí desse lado, um PSD caceteiro. Desse lado não me espanta, mas deste lado estou a ouvir. Em termos sociais, e acredito que o Sr. Presidente sabe defender-se e gosta de ouvir com respeito os outros, tal como eu o gosto de ouvir com respeito, como sempre fiz. Estamos entendidos? Bom, como estamos entendidos, como sempre o fiz. Em termos sociais... Vamos ouvir, por favor. Em termos sociais, este Executivo ainda não acertou o passo. Pessoalmente reconheço as boas intenções da senhora vereadora do Pelouro, mas que não são acompanhadas pelas medidas correspondentes a essas boas intenções. O que acontece é menos investimento e mais propaganda, esta muito naturalmente a cargo do Sr. Presidente. Quando diz que dá através das juntas um cheque de 1.500 euros, sabe, ou foi-lhe mal explicado, que não é verdade, não corresponde à realidade, trata-se de uma mistificação. O que fez foi aumentar de 1.000 para 1.500 euros o plafond máximo de apoio permitido para cada utente que caiba nos critérios do regulamento do FES. Critérios que foram e bem alargados para abranger mais pessoas, mas que não são dotados do necessário reforço orçamental. Isto é, anuncia que as juntas têm um cheque endossado por si, mas sabe que se trata de um cheque sem cobertura. É uma mistificação, como referi. Mas diz isto na televisão. E é também propaganda tendenciosa e não é bonita. Senhor Presidente, adivinhamos uma situação muito difícil para a habitação. Aliás, já está a ser difícil. É certo que têm entregues as chaves das casas que a gestão anterior mandou construir, mas o presente e o futuro. Está-se a construir a Carta Municipal da Habitação.
Tudo bem, certamente nos ajudará a definir as políticas para o futuro. Mas e agora? Que respostas tem para quem necessita de casa? Que respostas eficazes tem a Câmara para quem é despejado por razões económicas? Que resposta tem a Câmara Municipal de Lisboa para os casais jovens? Que destino dará ao património de espécie inabitado e degradado? As obras de reabilitação deste património vão a passo de caracol. Quantas já fez e quantas fará neste mandato? Está a autarquia preparada para o aumento das taxas de juros no crédito à habitação? A perspectiva alimentada por esta Câmara de desregular ou não querer regular o alojamento local irá, ou já está, a causar um aumento dos casos de bullying imobiliário e um aumento dos preços. Percebemos o seu constrangimento ideológico nesta questão, achamos que não lhe convém, mas percebemos. Mas, Sr. Presidente, arrisca-se a destruir por completo o tecido social da cidade se não trabalhar nesta matéria com todas as forças políticas. A Câmara quer ou não quer incentivar o mercado de arrendamento, quer ou não quer utilizar políticas de urbanismo que incentivem o mercado de renda acessível. São muitas as omissões e dúvidas nesta área e até agora desconhecemos um pensamento integrado, uma visão estratégica desta autarquia sobre o tema, não obstante um discurso simpático da senhora vereadora que tutela a habitação. Porém, Sr. Presidente, Lisboa precisa de mais resultados e menos conversa. Por fim, de entre muitas áreas que deploram o estado da cidade, é impossível não referirmos a higiene urbana. Apesar da situação estar muito mais difícil desde que é Presidente, há muito que considero que neste domínio não adianta continuarmos num permanente passa-culpas sobre a lamentável situação que vivemos. Aliás, pela experiência prática de Presidente de Junta, tenho para mim a absoluta convicção de que dependemos uns dos outros. Quando a Câmara falha, as juntas falham. E quando as juntas falham, a Câmara também falha. É por isso que tenho verificado com algum pesar a permanente desculpabilização que o Sr. Presidente da Câmara faz, atirando para as juntas de freguesia a responsabilidade de algo que sabe muito bem ser da Câmara. Acabei de dar dinheiro, diz, as juntas não fazem bem, afirma, a reforma administrativa é confusa, proclama, e agora são também os trabalhadores que são os malandros. Sobre o dinheiro, não refere que a sua componente mais significativa advém da taxa turística, não se tratando, portanto, de uma espécie de dádiva que, do alto da sua generosidade, distribui pelas juntas de freguesia. O PS não ignora que existe um debate ideológico à volta da reforma administrativa e, porventura, para alguns, um secreto desejo de retrocesso. Até não ignora que isso pode trazer consequências no resultado diário. Mas, Sr. Presidente, o principal problema não é esse. Antes, pelo contrário. O principal problema foi o facto de Vossa Excelência ter julgado, se calhar mal aconselhado, que podia fazer isto sem as freguesias, dispensando-as de fazerem o trabalho que vinham diariamente concretizando, substituindo-o nas suas obrigações, porventura para contrabalançar a perda de receita dos impostos, pensando que a poderia compensar nas juntas, a começar pelos contratos interadministrativos e CDCs. Foram 9 meses que ficámos todos à espera para saber o que queria fazer. E ainda não sabemos bem, apesar de ontem ter acendido uma luzinha. Mas foram 9 meses. Senhor Presidente, até ontem nunca falou com os presidentes da Junta, ao contrário do que aqui afirmou, para partilhar as dificuldades que sente nesta área. E tudo isto com o argumento falacioso que já nos tinha pago uma dívida da gestão anterior. É verdade. E muitos de nós já o reconhecemos publicamente. Eu próprio fui o primeiro a reconhecer publicamente. Mas era uma dívida de trabalho já realizado. Ficámos 9 meses à espera do que queria para este ano e já agora para os próximos. O Sr. Presidente tem que se definir. Ou quer renovar para este mandato o que vinha funcionando e bem, ou quer assumir para si as tarefas de apoio e intervenção que as juntas vinham fazendo há mais de 2 anos. O caminho é o do Sr. Presidente e o seu Executivo confiarem nas juntas e não continuarem neste processo de investimento na operacionalidade de proximidade que as freguesias garantam. Ainda há dias tive a oportunidade de lhe mostrar ao vivo o que fazemos e qual a nossa capacidade de intervenção ajudando a Câmara. Se formos obrigados a suspender este serviço por desinteresse da Câmara, a cidade ficará um caos completo. Todos sabemos que a CML não recolhe o lixo durante o dia ou faz isso muito residualmente. Aposta em nós, entenda-se com os trabalhadores da higiene urbana e, se necessário, reorganize os serviços. Mas retire a demagogia até aqui utilizada, reconheça que somos essenciais para minorar as dificuldades e verá que teremos progressos no que respeita à higiene urbana. Senhor Presidente,
A sua relação com as juntas de freguesia não tem sido assim saudável, passa a simpatia. Por vezes, dá-nos palmadinhas nas costas, quase sempre estas não têm consequências. Se as juntas funcionarem bem, todas sem exceção, e independentemente dos partidos que as lideram, a cidade será melhor. Se não funcionarem, ficaremos todos a perder. Por essa razão, estranhamos a falta de diálogo consequente, julgo até que interrompido, sobre os protocolos de mandato e ontem reabertos. Deve empenhar-se na sua concretização e nada melhor do que assumir pessoalmente um prazo e uma data para a sua finalização, que não pode ultrapassar, perceba também o nosso problema, o período de apresentação do orçamento municipal e dos orçamentos das freguesias. Se o Sr. Presidente se empenhar pessoalmente, se reunir por grupos com as juntas, conseguirá atingir este objetivo e confirmar que o encontro de ontem não foi mais uma sessão é só conversa. Senhora Presidente, senhores Presidentes, o estado da cidade não é nada bom, é mau. Em alguns pontos, caótico e mesmo desmoralizante. Já aqui referi algumas das áreas onde isso é gritante. Não falei da incipiente política cultural, da inexistência de uma estratégia de modelo económico a desenvolver e de uma política para o reforço da coesão social na nossa cidade. Ao Estado Social deveria corresponder uma Câmara Social. Uma Câmara que olhe pelas pessoas, individual e coletivamente. Lisboa está parada, sem rumo e sem estratégia. Temos dito muitas vezes Sr. Presidente, temos dito muitas vezes, como mera retórica do combate político, que o Sr. Presidente Carlos Moedas está aqui de passagem. Mera retórica de combate político. Temos dito que Lisboa é o trampolim para outras ambições que terá certamente legítimas. Outros antes de si, aqui estiveram e depois partiram. Jorge Sampaio foi Presidente da República. Santana Lopes, Primeiro-Ministro, e o mesmo acontecendo com António Costa. Mas todos eles, aqui estiveram mais de um mandato. Aqui criaram raízes para o que se seguiu. Vossa Excelência, Sr. Presidente, tem sempre resistido a comprometer-se com um seu futuro na cidade. Está no seu direito. Para a oposição, para nós, até nos dá jeito. Porém, esta ambiguidade não serve Lisboa. Talvez esta inação ou ausência de medidas se justifiquem porque não quer comprometer-se com coisas difíceis, polémicas, que hipotequem as suas ambições de exercer outros cargos no Estado. Aliás, se dúvidas houvessem, na interpretação de muitos e também na minha, o seu discurso de 5 de outubro foi sintomático. O Dr. Montenegro, líder do seu partido, que se cuide. Dr. Montenegro, que se cuide, que vem aí Carlos Moedas. E porque estamos ainda próximos do 5 de outubro, e a ele acabo de me referir, termino com o único viva, Sr. Presidente, que Vossa Excelência não deu e devia ter dado nas comemorações da implantação da República. Viva a República, disse. Muito obrigada, Sr. Deputado.